E aí, minha gente, a paz do Senhor, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, trazendo mais esse vídeo pro canal, gente. Estou muito feliz e um pouquinho rouca também, né? Como vocês podem perceber. Mas é porque eu cantei bastante esses dias, por isso minha voz não tá muito legal. Então relevem esse detalhe. Mas eu estou muito feliz de estar aqui trazendo esse vídeo pro canal, depois de alguns dias, meses, né? Sem postar vídeo aqui. Mas estou trazendo esse vídeo de perguntas e respostas 2. Já tenho um aqui no meu canal, tá bom? Você que ainda não assistiu, corre no meu canal. Procura lá que você vai achar perguntas e respostas 1, que eu respondi algumas perguntas, tirei algumas dúvidas de vocês relacionadas à minha pessoa. E estou trazendo esse vídeo aqui novamente. Disponibilizei uma caixinha de perguntas no story do meu Instagram. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, me siga. Vou deixar o arroba de todas as minhas redes sociais aqui embaixo para que vocês possam estar me seguindo. Vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição do vídeo, ok? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das novidades que estão por vir aqui. Vai ter música nova, vai ter cover toda semana, nos shorts que eu costumo postar. Sempre tem conteúdo diversificado aqui no meu canal e eu quero trazer conteúdos novos, coisas mais diferentes, interagir com vocês por meio das minhas redes sociais. Enfim, gente, sem perca de tempo, vamos responder as perguntas. Bom, a primeira pergunta que eu selecionei somente algumas da caixinha. A primeira pergunta é: pretende fazer faculdade de quê? Bom, gente, até alguns dias atrás eu estava pensando em fazer música. Só que eu fiquei com bastante dúvida entre música e TI, que é o quê? Tecnologia da informação. Como já diz o nome, esse tipo de curso, esse tipo de faculdade estuda a área da tecnologia. Ele não abrange só uma área, ele abrange várias áreas. E aí eu fiquei com muita dúvida entre música e tecnologia da informação. Só que eu sou mais chegada na música, porque é uma área que eu sou mais familiarizada desde bem pequena. Eu já possuo um certo tipo de conhecimento acerca da música, então já facilita um pouquinho mais pra mim. E eu tenho fé que vai dar tudo certo em nome de Jesus, que seja feita a vontade de Deus. Segunda pergunta: qual foi o maior aprendizado que você teve ao passar por desafios pessoais? Sempre que a gente passa por desafios em nossa vida, principalmente aqueles que a gente não tem o costume de contar pra ninguém, de falar pra ninguém o que a gente tá passando, a gente aprende muitas coisas sobre o silêncio, a gente adquire maturidade no falar, no ouvir, no ver, no fazer, nas atitudes. E eu aprendi muito mesmo com muitas coisas que eu passei no decorrer da minha vida. Eu digo que eu consegui adquirir uma certa maturidade a mais, porque os problemas, tem muita gente que pensa que os problemas eles vêm somente para nos prejudicar, mas na verdade eles vêm para nos ensinar, para nos fazer aprender alguma coisa. E eu aprendi muito mesmo, muitas coisas. Eu passei por muitos desafios, mas o meu maior aprendizado foi apresentar nas mãos do Senhor, entregar nas mãos dele, porque confiar nele é a melhor coisa. Vamos lá, gente, vamos para a terceira pergunta. Qual característica sua você mais admira e acha que te define como pessoa? Eu acredito que talvez a perseverança. Eu digo talvez porque são várias, mas em meio a elas aqui eu acho que mais cabível a responder é a perseverança. Porque se hoje eu estou aqui, isso significa que é porque eu não desisti dos meus sonhos, eu não desisti dos meus planos, dos meus projetos. E é uma coisa que Deus está sempre falando pra mim, pra não desistir. Inclusive, a música que eu lancei, Promessas, é uma letra escrita por mim e lá diz muito a respeito disso. Sobre continuar, sobre não desistir, sobre aqueles momentos que a gente olha pros lados e pensa, meu Deus, como que eu vou continuar? Mas o Senhor está sempre ali. Não é para você parar. Continue, porque lá na frente você vai ver e você vai alcançar aquilo que eu tenho para você. Vamos lá, próxima pergunta, gente. Qual mensagem você mais deseja transmitir através de sua música? A mensagem da salvação. Dizer às pessoas, apresentar às pessoas a salvação que vem de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tudo que eu canto ou ministro em algum momento do meu ministério é sobre Jesus, é sobre a salvação que vem dele, é sobre como podemos confiar no Senhor Jesus e nos achegar a Ele. É apresentar o Senhor Jesus como Salvador para todos aqueles que estiverem me ouvindo. Vamos lá, gente, próxima pergunta. Se você pudesse dar um conselho para a sua versão de 5 anos atrás, qual seria? Há 5 anos atrás, eu tinha 13 anos, certo? Pela minha contagem rápida aqui.
Aos meus 13 anos eu não tinha tanta maturidade, aos meus 13 anos eu não tinha muita sabedoria, eu ainda estava aprendendo algumas coisas. Enquanto eu tinha 13 anos, da minha passagem dos 13 para os 14 anos, foi uma fase muito difícil na minha vida, porque eu passei por muitas dificuldades, eu passei por alguns processos que me ensinaram muitas coisas, mas foi um momento muito difícil na minha vida. Dos 13 para os 14 anos eu lembro. Foi assim que eu me mudei para Miracema. E também foi um tempo onde começou a pandemia e eu tava gravando esse segundo CD, Diário de Vitória, e eu aprendi muitas coisas. A questão da pandemia nos ensinou muitas coisas sobre aprendizado com a família. Os meus estudos mudaram bastante, né? Eu estava na escola e aí foi aquela coisa toda, quarentena, todo mundo se trancando, foi uma coisa muito difícil. Foi uma fase muito difícil na vida, não só na minha, mas na vida de muitas pessoas. Então, se eu pudesse dar um conselho, era: acalme-se. Não crie pânico, porque foi um tempo assim de muito pânico, né? Pra muita gente, ninguém suportava a ideia de ter que ficar trancado dentro de casa por muitos tempos, né? Por causa da pandemia, mas a gente manteve a calma, alguns, né? Embora outros não tenham mantido, mas eu decidi manter a calma, tanto eu quanto minha família, nos cuidamos o máximo que pudemos e deu tudo certo, pra glória de Deus, estamos aqui. Vamos lá, gente, próxima pergunta. Se você pudesse escolher uma música para representar a sua vida, qual seria e por quê? Bom, uma canção que eu tenho ouvido muito recentemente, que eu tenho ouvido bastante, é a música Se For Pra Ser, da dupla Canção e Louvor, que é um lançamento recente deles. Essa letra, ela fala muito ao meu coração, porque ela fala acerca da vontade de Deus. Se for pra ser, que seja o querer de Deus em nossas vidas, porque às vezes a gente pensa, não, a minha vontade é boa, mas a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, ela é melhor do que a nossa. E por muitas vezes, em várias ocasiões, a vontade do Senhor se realiza em nossas vidas, a gente olha pra trás e pensa, se fosse do jeito que eu pensava, não seria tão bom quanto está sendo agora que a vontade de Deus se realizou. Então, uma música que define muito a minha vida, que eu usarei para definir a minha vida, é essa, Se For Pra Ser, de Canção e Louvor. Se você ainda não ouviu, pare para ouvir, reflita na letra, ela é muito linda e fala muito sobre a vontade de Deus. Outra pergunta: se você tivesse que escolher uma palavra para descrever sua jornada até aqui, qual seria? Eu acredito que é superação. Porque, conciliando com uma pergunta que falava muito sobre a característica perseverança, né, que eu falei aqui pra vocês, a palavra superação, ela tem muito a ver também com a perseverança, porque se você persevera, você supera, e eu superei muitas coisas pra chegar até aqui. E não foi pela minha força, foi pela força do Senhor, porque Ele sustentou a mim e a minha família, e é por isso que eu estou aqui. Qual foi o momento em sua vida que sentiu mais forte o chamado de Deus para ministrar? Na verdade, não foi nem um momento só, foram em vários momentos na minha vida eu senti o chamado do Senhor arder dentro do meu coração. Mas os momentos em que eu mais senti isso foi assim que o meu ministério se iniciou, que foi quando eu tinha os meus 3, 4 aninhos de idade, que eu fui crescendo. Eu cresci nos caminhos do Senhor e eu sentia o chamado do Senhor ardendo no meu coração, e a vontade de fazer a obra do Senhor, aquilo crescia dentro de mim e ardia dentro do meu coração. Eu sentia essa vontade de fazer a obra de Deus, de cumprir meu ministério, de atender o chamado do Senhor na minha vida. Próxima pergunta: faz aula de música ou já fez? Então, eu não faço aula de música no momento. Eu já fiz, mas foi muito rápido. Eu nunca fiz aula de canto. Na verdade, a área da música que eu fiz aula foi na área do violão, mas foi por muito pouco tempo. Então, tudo que eu tenho o costume de dizer que eu só tive o incentivo no início, e do meio pra frente já foi só eu me virando sozinha. Então, foi muito pouco, foi pouca coisa mesmo que eu fiz de aula de música, que foi a aula de violão. Próxima pergunta: como vai o ministério? Pra glória de Deus, vai muito bem, graças a Deus, apesar dos muitos desafios, mas o Senhor sempre tem nos sustentado. Ele tem levantado meu ministério, Ele tem aberto portas em minha vida, na minha família, Ele tem feito grandes coisas e graças a Deus meu ministério vai bem. Próxima pergunta: qual foi a situação mais engraçada ou inesperada que já aconteceu com você enquanto cantava? Uma que vem na minha mente foi, eu acredito que foi a mais recente. Eu ainda estava morando em Goiânia e eu fui cumprir a agenda em
numa cidade, eu não sei se era exatamente dentro de Goiânia, mas era ali naquela região, eu não lembro ao certo. Eu fui cumprir uma agenda, fui convidada por uma irmã amiga minha, e nessa agenda estávamos em um culto, né, e a irmã estava dirigindo, dando a oportunidade para os irmãos que estavam lá dentro da igreja. Eu não sei o que tinha acontecido comigo, eu acho que eu estava com a cabeça muito longe, eu estava muito dispersa, que ela deu a oportunidade para um irmão e disse que em seguida seria eu cantando. Eu não sei como isso soou nos meus ouvidos, eu só sei que eu levantei, peguei o microfone, coloquei no pedestal, instalei o violão e comecei a cantar. E o irmão que estava se arrumando para ir cantar lá ficou só assim parado, me olhando sem entender nada. Eu tomei a oportunidade do irmão. Eu tô chocada. Meu Deus. E eu não tinha me dado conta daquilo. E meu pai, ele sempre tentando acenar pra mim, assobiava e tentando dar sinal pra eu abrir os olhos, porque eu sempre tenho o costume de cantar de olhos fechados. Abrir os olhos e acenar pra mim, pra tentar chamar minha atenção, pra dizer que eu tinha tomado a oportunidade do irmão, que era pra eu parar. Só que nesse decorrer dessas coisas, eu já tinha cantado 3 hinos. E eu só fui descobrir que eu tinha tomado a oportunidade do irmão depois que eu fui embora da igreja. Que meus pais me avisaram e me disseram: olha, você tomou a oportunidade do irmão. Aquela hora era a hora do irmão cantar. Depois você ia cantar. Eu fiquei com tanta vergonha, gente. Depois eu pedi perdão pra irmã. Mandei mensagem, falei pra ela pedir perdão pro irmão por mim. Porque eu não tinha me dado conta que eu tinha feito aquilo. Mas não foi por mal, não foi porque eu quis. Eu não sei se eu tenho TDAH. Eu só sei, gente, que soou uma coisa muito diferente no meu ouvido. Que eu jurava que a oportunidade era minha. Mas depois, gente, fiquem tranquilos que o irmão cantou após a minha oportunidade, tá? Ele não ficou sem oportunidade. Eu só tinha me antecipado, né? Eu cheguei lá e tomei o lugar lá do irmão sem querer. Foi uma situação que depois que eu fiquei pensando, eu achei muito engraçada. Mas, gente, acontece de tudo mesmo. Vamos lá, próxima pergunta. Qual é a maior lição que a música já te ensinou? A música, ela é uma área que eu me identifico. É uma área que, como eu disse no início do vídeo, eu sou familiarizada com a música. A música, ela já me ensinou muitas coisas. Ela sempre me cedeu aprendizados que eu carrego até hoje pra minha vida. Quando eu me sentia mal, na verdade até hoje, se eu me sinto mal, eu vou tocar, eu vou cantar, ela acalma a ansiedade, ela acalma o nervosismo, ela acalma tudo, ela é terapia pra nossa alma, terapia pra gente, né, pro nosso coração. Eu não vivo sem a música. Quando eu vou viajar, seja pra onde for, pra qualquer lugar que eu for, eu levo o meu fone de ouvido, eu ponho aqui. Às vezes minha mãe até reclama: mas você não conversa com as pessoas, só fica com fone de ouvido. Mas eu gosto de me concentrar, de ouvir. Eu falo com Deus na minha mente, na minha memória. Eu fico ali me comunicando com o Senhor espiritualmente, ouvindo as canções. Às vezes eu tô ensaiando ali na minha mente, eu consigo decorar uma música, eu ouço ela umas 4 ou 5 vezes, eu já decoro, porque eu já tenho o costume de ouvir ali e começo a entender. E aquela minha familiaridade com a música, ela tem me impulsionado muito. E ela me ensina a não desistir, porque é o meu sonho, é o que eu quero viver, colocando em prática, né, tudo que for possível na música, né? E é o chamado que Deus colocou na minha vida através dela. Então ela me ensinou muitas coisas, mas principalmente a não desistir. E é isso, minha gente. Eu agradeço a todos vocês que me perguntaram, que colocaram perguntas lá na minha caixinha. Você que não foi respondido, me perdoe, mas na próxima eu tenho certeza que sua pergunta será selecionada. E eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Gente, desde já eu agradeço a todos vocês que estão interagindo nas minhas redes sociais. Agora eu estou voltando à ativa no TikTok. Estou fazendo lives em muitas das minhas redes sociais. E eu agradeço a todos vocês que têm compartilhado, que têm interagido comigo. Que Deus abençoe todos vocês. Pessoal, fiquem com Deus. Um grande beijo nos corações de todos. Um forte abraço e até a próxima, se Deus permitir.